Ô Simon, eu, cara, eu sou suspeito a falar porque eu me identifico demais, né, com o mundo das lutas. Eu não vou dizer que eu sou um atleta, né, mas já competi. Então, quando a gente compete, ainda que de forma amador, somos um atleta. Então, eu já Sim. competi no jiu-jitsu, já pratiquei karatê. E uma pergunta que eu quero te fazer, para esclarecer, talvez, não uma dúvida, mas uma curiosidade de muita gente que não acompanha o mundo das artes marciais. O atleta, o atual atleta de do mundo das lutas, ele é o cara que na infância foi aquele brigão, o cara que arrumava encrenca com todo mundo, o pitbull da turma, e aí para canalizar essa energia da briga, ele traz isso para o mundo do esporte ou não? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, eu acredito que nem todos sejam, né? Mas alguns sim. Eu conheci muitos atletas que realmente, quando eram crianças, quando eram jovens, eram, envolvidos com muita coisa, briga, eram imperativos, né? Gostavam dessa adrenalina e aí acharam a luta como um ponto de fuga, assim, para poder acalmar, para desestressar, para poder aliviar essa euforia toda, né? E seguir um caminho, né? Não foi o meu caso, né? Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Eu era muito imperativo, né? Eu sempre fui muito imperativo, assim, gostava de muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? Mas nunca fui brigão. Eu sempre, tinha medo de briga. Sempre fui Ah, é? medroso. Meu irmão era mais brigão, assim. Meu irmão, na época de colégio, assim, qualquer coisinha assim que falasse que ele não gostava, ele já saía no murro, né? E eu não, eu já era mais medroso, eu morria de medo de me envolver numa briga e de apanhar na cara. Então eu era bem bonzinho com todo mundo, eu tinha muito amigo, né? Nunca fui de arrumar confusão, não. Até quando eu comecei a praticar luta, foi para aliviar um pouco isso, né? Porque eu lembro que na época do colégio, meu pai sempre foi apaixonado por luta. O pai gosta de luta, demais, tem mais Como é que que é o eu. nome do seu pai? José, Um José, abraço, seu José, aí, José tá assistindo a gente. Correveiro, é. Meu pai sempre foi apaixonado por luta, então, tipo, ele sempre quis que eu fosse um lutador. E quando eu era piá, eu lembro que na escola tinha uns piazinhos que me incomodavam e fazia aquela coisa arada toda e falava que ia me pegasse, né? Aquelas rixazinhas. E ele falava assim: tu não pode ter medo, tu tem que enfrentar. E eu falava pra ele: mas o piá é maior que eu, se eu enfrentar o cara, mas ele, ele me treinava, ele assim: eu vou te treinar, não pra te brigar, mas pra te se defender. Ele falava assim: tu vai se defender. Se ele vier pra cima de ti, tu vai conseguir se defender. E ele me treinava, cara, e antes, né, eu era piazinho, assim, ele botava um chinelo assim na mão, assim, sabe? E Olha só. segurava assim pra me dar soco como se fosse uma manopla, Aham. e ficava segurando pra mim, me treinava. Daí ele falava assim, ó, amanhã tu vai acordar cedo, tu vai dar 3 voltas na quadra correndo. Ele sentava na área, pegava o cafezinho dele, ficava me olhando. Daí eu passava na quadra, ele contava uma, Ô, daí eu passava de novo ele duas. Daí tinha um mato perto da minha casa, a gente sempre foi do interior, assim, né? Daí ele levava eu lá, e ele pregava umas madeiras assim nas árvores assim, para me fazer barra, para mim me pendurar, e daí ele ficava me treinando assim como igual os filmes que ele via, que ele sempre assistiu muito filme de ação, né? E ele jurava que eu ia ser um lutador também. Então eu até comecei a luta para isso, para perder um pouco desse medo que eu tinha, dessa timidez. timidez que eu tinha, que as pessoas, alguém falava tipo grosso comigo, eu já baixava a É cabeça, assim, sabe? mesmo? Eu era assim, sabia? E, e a luta me ajudou muito. A luta me deu autoconfiança, eu comecei a me expressar melhor, a conversar melhor com as pessoas, né? Isso foi me ajudando e hoje em dia, tipo, mesmo assim, nunca me envolvi em briga nenhuma, mas hoje eu sou um cara confiante, eu sou um cara que, eu escuto, dou sorriso, saio, vira as costas, saio calado, mas sou um cara que tem muita confiança hoje em mim. Que legal, cara. Não, eu fiz essa pergunta justamente porque a gente vê na história, né, dos Gracie, né, Aham, aqueles que eram pô, os porra louca e tal, e que canalizaram toda essa energia, que canalizaram toda essa agressividade para o mundo dos esportes. Mas eu sempre tive essa dúvida, assim, no sentido de, pô, o cara que era mais retraído, o cara que sei lá, não estou dizendo que é o seu caso, mas aquele cara que sofreu bullying na sim. escola, que apanhou da molecada e tal, né? É possível esse cara se dedicar ao mundo das lutas, do esporte, para se tornar mais autoconfiante, não só para si, mas inclusive mais tarde se tornar uma referência no esporte, ser conhecido a nível mundial. Esse daí eu acho que tem até mais potência para isso, sabia? A criança que sofre bullying quando pequena, que se sente retraída em meio aos coleguinhas, aos amigos e tudo mais,
tímida, aquela criança, tipo, fechada. Essa daí muitas vezes tem mais sucesso na luta depois que do que os próprios caras que eram mais brigão, que eram, né? Porque os porra louca. Do que os porra louca, porque essa daí vai crescer, vai pegar, vai absorver as coisas boas da arte marcial, aquela disciplina, aquela autoconfiança, aquela coisa boa, e vai saber usar depois isso nas lutas. E muitas vezes aquele que era o porra louca, às vezes não sabe separar isso aí amanhã ou depois, e entra numa luta, às vezes uma provocação e outra fica brabo, fica irritado, e acaba perdendo a razão, e acaba perdendo a estratégia de uma luta ou coisa parecida. Então, o cara que tem a cabeça um pouquinho mais no lugar, talvez vá mais longe.